Bom dia, o Espiritismo está no ar. E neste momento você entra na frequência da luz, da paz, da harmonia, que são provenientes dessa sintonia de iluminação trazida pela doutrina espírita. Nós trouxemos aqui para a abertura do programa nesta manhã uma mensagem do Espírito Emmanuel. É a mensagem na propaganda eficaz. Ela faz parte do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E destacamos um parágrafo que nos chama mais a atenção, quando Emmanuel nos diz: revelar o Senhor na própria experiência diária é a propaganda mais elevada e eficiente dos aprendizes fiéis. Se realmente desejas estender as claridades da tua fé, lembra-te de que o Mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos, no convívio com todos que te cercam o coração. Vamos agora para momentos de reflexão. Bom dia a todos, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de muita paz. Vamos refletir sobre a mensagem de hoje intitulada Diretriz, ditada pelo Espírito Dr. Bezerra de Menezes, que está no livro Paz e Renovação. E assim ele nos convida a refletir quando diz: Filhos, o Senhor nos abençoe. Ante as lições do Evangelho, estejamos convencidos de que em todas as crises da existência, como sejam problemas, dificuldades, incompreensões, injúrias, provas, lutas, tribulações, amarguras, sofrimentos, desafios, perseguições, angústias, desilusões, tristezas, humilhações, calúnias, sofismas, preterições, aflições, obstáculos, privações, diante de quaisquer transes da vida, tudo venceremos se nos dispusermos a esquecer o mal, crer no bem e servir com amor. E agora nós vamos trazendo as informações do movimento espírita. Intercep, Integração dos Centros Espíritas de Pernambuco, com o tema central as potencialidades da Casa Espírita e sua vocação relevante. Esse evento ocorrerá nos dias 16 e 17 de agosto, está se aproximando. No sábado, dia 16, o evento inicia com a palestra às 19h30 com Cristina Pires, que é palestrante da Federação Espírita Pernambucana. No domingo, dia 17, a partir das 9h da manhã, o evento prossegue. O local será no Tabernáculo Espírita Joana d'Arc, situado à Rua Estevão Câmara 326, no centro de Gravatá.
Você que participa de alguma instituição em nossa região pode fazer a sua inscrição procurando a diretoria da sua instituição. O evento é direcionado a todos os centros espíritas da região agreste, aqui próximo a Caruaru. Participe. Seminário As Cartas de Paulo. Cartas aos Coríntios. Vai ser um seminário que vai ocorrer no dia 30 de agosto, no horário das 8 às 18 horas, local Centro de Eventos MV Empresarial, localizado na Avenida Presidente Dutra, 298, em Biribeira, Recife. O evento é organizado pela Associação Caminho do Bem e do Grupo Espírita Maria Dolores, Recife. Palestrantes: Vitor Hugo, o Menino, de Minas Gerais, Severino Celestino, da Paraíba, e Álvaro Mordechai, de São Paulo. Ingressos, R$ 60. Reservas através do WhatsApp DDD 81 98206 6099. Vamos agora para o momento do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso mesmo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, a felicidade não é deste mundo. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas da fortuna. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a terra é lugar de provas e de expiações. Assim, pois, os que pregam que ela é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência é que ele cumpre alcançar o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se, enganam os que os escutam, visto que demonstrado estar, por experiência arquissecular, que só excepcionalmente este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente, sem jamais lograr alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. O em que consiste a felicidade na terra é coisa tão efêmera para aquele que não tem a guiá-lo a ponderação, que por um ano, por um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência
é uma série de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos da terra, dos que são invejados pela multidão. Acompanhemos agora onde encontrar uma instituição espírita. Centro Espírita Paulo de Tarso, localizado na Rua Desembargador João Paes, número 233, bairro Boa Vista, Garanhuns. Palestras públicas, segundas às 8 horas da noite. SEAC, Seara Espírita Allan Kardec, localizado na Rua Joaquim Távora, número 191, bairro Heliópolis, também em Garanhuns. Palestras públicas, sextas, às 8 horas da noite. Vamos para a questão de O Livro dos Espíritos. Estamos na questão 936, que diz assim: como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? Resposta dos Espíritos. O espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra. Mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele se vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram, e talvez a sua reunião com estes. Estando o espírito mais feliz no espaço que na terra, lamentar que ele tenha deixado a vida corpórea é deplorar que seja feliz. Figuremos dois amigos que se achem metidos na mesma prisão. Ambos alcançarão um dia a liberdade, mas um deles obtém antes do outro. Seria caridoso que o que continuou preso se entristecesse porque o seu amigo foi libertado primeiro? Não haveria de sua parte mais egoísmo do que afeição em querer que do seu cativeiro e do seu sofrer partilhasse o outro por igual tempo? O mesmo se dá com dois seres que se amam na terra. O que parte primeiro é o que primeiro se liberta, e só nos cabe felicitá-lo, aguardando com paciência o momento em que a nosso turno também o seremos. Vamos então para aquele momento do Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 28, lemos: primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Emmanuel comenta essa passagem bíblica. Para isso, nos trouxe a mensagem O Cristão e o Mundo. Essa mensagem está no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele assim nos escreveu: ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Nesse capítulo, o mais forte adversário da alma, que deseja seguir o Salvador, é o próprio mundo. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades
e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, em lhe surgindo no coração a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Milhares de olhos que o não viram quando desviado na ignorância e na indiferença, seguem-lhe agora gestos mínimos com acentuada vigilância. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora e já lhe reclamam espigas das obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais e já se lhe exige voos supremos sobre as misérias humanas. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lado, onde os companheiros não os vejam. Esquecem-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças e por isso mesmo em disputas mais ásperas por rebentar o casulo das paixões inferiores na aspiração de subir dentro da velha ignorância que lhe é característica. A multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz, ou então, se o companheiro pretende elevar, se lhe exige de pronto credenciais positivas do céu, olvidando que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. Resta ao cristão cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o Mestre. Primeiro a erva, depois a espiga, por último, o grão cheio na espiga. Vamos agora para como encontrar, onde encontrar uma instituição espírita. CEDEJA, Centro de Estudos e Difusão Espírita Joana de Ângeles, localizado na rua Marechal Castelo Branco, número 115, bairro Heliópolis, Garanhuns. Palestras públicas, quintas, às 7h30 da noite. SEDEC, Centro Espírita Deus, Amor e Caridade, localizado na rua Amaurir de Medeiros, número 87, bairro Heliópolis, também em Garanhuns. Palestras públicas, sextas, às 6h30 da tarde e aos sábados, às 11 horas da manhã, todos estão convidados. E agora nós vamos para a segunda parte do nosso programa, né, Soares? Exatamente. É o momento de participação, de interação entre nós e você que nos acompanha. Através do chat, você pode colocar perguntas, dúvidas, para nós muito importantes, a fim de ampliar o nosso entendimento da doutrina espírita. Antes de eu passar a palavra para o bom dia de Silmara, eu quero aqui enfocar o seguinte: dúvidas e questões que a gente não consiga responder durante o programa, nós trazemos para o programa seguinte. E em relação a isso, nós notamos certa pendência de perguntas de nosso irmão Francino. O primeiro ponto rápido que queríamos esclarecer é a diferença entre moral e ética, que lá ficou. Então, a moral é o conjunto de normas que regulam o comportamento. A moral é o conjunto dessas normas. Já a ética, ela analisa os fundamentos destas normas que estão associadas à moral.
Outra questão que ficou levantada é uma observação de que o budismo e o hinduísmo não têm a ver com comportamento moral, com vivência moral nos seus ensinos. Queremos deixar bem claro que não somos autoridades de conhecimento do budismo ou do hinduísmo, mas procuramos respostas sobre essa questão. E percebemos a seguinte resposta, se procurarmos no Google, na inteligência artificial, o seguinte: o budismo possui ensinamentos morais abrangentes. Esses ensinamentos estão encontrados nos textos budistas e na tradição que orientam os seguidores a viverem de uma forma ética, cultivando qualidades como compaixão, generosidade e sabedoria. Já o hinduísmo, que é outra grande doutrina do Oriente, é dito a nós o seguinte: sim, o hinduísmo possui ensinamentos morais abrangentes, expressos frequentemente através do conceito de Dharma. Dharma pode ser traduzido como dever ou retidão. Orienta a conduta moral e ética dos indivíduos. Então, o princípio está associado à ideia central de compaixão, de não agressão em relação a todos os seres vivos. Então, na verdade, cristianismo, budismo, hinduísmo, brahmismo, as doutrinas centrais do Oriente, todas elas têm fundamento de comportamento moral e ético. E todas elas têm por base essencial o ensino do amor, que é a base do cristianismo, a base de todas as leis divinas, e que se encontram íncitas em nossa consciência. Então, isso é muito importante destacarmos. E eu passo aí a palavra a Silmara, para ela dar uma olhada aí no nosso chat, como estão as perguntas ou os bons dias. Isso, vamos para aquele momento especial do bom dia com os nossos amigos que estão aqui no chat. José Orlando, de Cupira, do Gemafim, que inclusive tem reuniões públicas todos os domingos, às 16 horas. Hoje vai ser com a nossa querida amiga Veraci Barbosa. Então, todos estão convidados. Bom dia a todos, paz na terra, aos trabalhadores de boa vontade, assim seja. Sigamos confiantes. Maria Lúcia, nossa amiga, bom dia na paz de Jesus. Bom dia, amiga. Saudade, viu? Bom dia, Ailton. Antônio, desculpa. Bom dia, Antônio Souza. Bom dia, amigo. Bom dia. Que possamos ter um dia cheio de paz e muita alegria. Isso. Bom ânimo é muito importante, né? Bom ânimo, a gratidão é terapêutico. Bom dia, Josélio. Bom dia, amigo. Bom dia também a nossa querida amiga Nira. Bom dia. Bom dia, Edna. Bom dia, Walter. Bom dia, paz e saúde. Bom dia. Os nossos amigos que aqui estão, não trouxeram no momento nenhuma pergunta, então vamos a uma questão referente aos temas abordados na manhã de hoje. Soares, por que o Evangelho afirma a felicidade não ser deste mundo? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, existe um item exatamente com essa epígrafe: a felicidade não é deste mundo. Mas quando vamos analisar o que ali está escrito, é bom que entendamos que a felicidade que não é deste mundo é aquela que é propagada pelo mundo materialista,
é aquela que está vinculada apenas na busca da satisfação dos sentidos físicos e de ter uma vida sem problemas. Essa aí, em um mundo de provas e expiações como é a Terra, não é possível. Mas a felicidade que se ajusta nos ensinamentos dos espíritos benfeitores, essa é totalmente possível para cada um de nós. Inclusive, fazendo uma referência ao que está colocado no Livro dos Espíritos, a felicidade possível de se ter na Terra, os espíritos sintetizam de uma forma magistral. Primeiramente, a posse do indispensável. Se tivermos o suficiente para a manutenção física nossa, a posse do indispensável. A consciência de dever cumprido, a consciência em paz, de estarmos procurando ter uma vida, um comportamento em harmonia com as leis de Deus. E, por último, a fé no futuro. Ter o entendimento de que a verdadeira vida é a vida espiritual, não é a vida física. Se estivermos bem compenetrados desses 3 tópicos que os benfeitores espirituais nos trazem, nós poderemos, de fato, viver a felicidade que é possível na Terra. Mas aquela felicidade que é insinuada no conceito do materialismo como posse, poder, muito dinheiro, muita saúde física permanente, essa não é, de fato, a felicidade deste mundo, como o Evangelho bem o coloca. Vamos então para mais uma questão, se não houver. E se quiser fazer um complemento, Silmara, a palavra está com você. Muito bem. É importante lembrar, né, que nós estamos no mundo de provas e expiações. Se estamos no mundo de provas e expiações, onde vamos encontrar dificuldades, vamos nos deparar muitas vezes com dores, com sofrimentos, com doenças, com aquele parente difícil, com aquele chefe amargo, com tantas coisas. Como é que nós queremos, né, acreditar que toda a felicidade está no mundo onde as pessoas buscam ilusoriamente essa conquista pelos meios de ter coisas, né, de ter carro do ano, de ter casa, de ter mansão, de ter isso, de ter títulos, porque tudo isso é ilusório. Basta, né, ter tudo isso e de repente perder tudo, pronto, foi embora a felicidade. Basta a pessoa voltar a felicidade para o outro, dizer, fulano é minha felicidade, aí fulano foi embora, pronto, a minha felicidade foi embora. Então, se nós começássemos a refletir mais atentamente, né, sobre que essas ilusões que o mundo material oferece, elas são passageiras, a gente buscaria de verdade a felicidade que é duradoura, que é a conquista do espírito, a conquista que o espírito faz para adquirir virtudes, para ser mais tolerantes, mais paciente, mais indulgente, não apontar, não divulgar, né, os erros do outro, compreendendo que nós somos seres ainda cheios de falhas, convidados à reparação. E é isso que, à medida que a gente vai conquistando essas virtudes, a gente vai se sentindo feliz, porque a gente vai se sentindo com a consciência tranquila, né? Como Soares lembrou aí na questão 900
e 22 de O Livro dos Espíritos, a medida de felicidade para a vida material é aposto necessário. Então, não é você ter muito, é você ter o necessário. E para a vida moral é a consciência tranquila de que está se esforçando para ser melhor, para adquirir essas virtudes, confiando no futuro promissor, a depender de nossas ações de hoje, né? Mas vamos, para nós não prolongarmos, vamos para uma outra questão, que é a seguinte: o espírito desencarnado é sensível à lembrança dos que ficam na Terra? Essa questão tem a ver com a que foi tratada hoje, a 936 do Livro dos Espíritos. É importante destacarmos que sentimento, pensamento e emoção não são do corpo físico que estamos temporariamente revestidos. Sentimento, emoção e pensamento são associados e criados pelo nosso espírito. Tem tudo a ver com a nossa natureza espiritual. E, evidentemente, quando voltamos para o mundo espiritual, quando desencarnamos, esse conjunto de interações que nos caracterizaram a nossa individualidade permanecem conosco. E de forma mais intensa, porque não tem mais a capa grosseira da vestimenta material. Então, o espírito desencarnado pensa, sente e se emociona muito mais do que quando estava encarnado. E é exatamente por isso que devemos ter muito cuidado e sensibilidade em relação aos nossos entes queridos que partem para o plano espiritual antes de nós. Primeiro, lembrando-se bem disso. Eles não estão numa realidade distante da nossa. O mundo espiritual e o mundo material constantemente se relacionam entre si. E de que eles continuam tendo pensamentos, sentimentos e emoções. Por isso, a revolta, a contrariedade com a partida de um ente querido gera não só problemas emocionais, que muitas vezes abrem portas para uma depressão em quem está encarnado, como também afetam o espírito desencarnado. É muito importante, claro, mantermos lembranças agradáveis, sobretudo, daqueles que partiram antes de nós, mas que as lembranças estejam embaladas, associadas ao sentimento de continuidade de vida, ao sentimento de confiança, né, de esperança naquilo que nós aprendemos e que é uma verdade nos ensinamentos de Jesus, hoje atualizados pela doutrina espírita. Mas lembremos-nos muito bem disso. As almas, os espíritos, a individualidade daqueles que conviveram conosco continua. Eles pensam, sentem e muitas vezes atuam, interagem conosco no nosso dia a dia. Era isso que eu tinha para esclarecer dessa questão. Silmara, se quiser fazer Exatamente. um complemento. E a importância de sermos gratos, né? Pela oportunidade que nos foi concedida de vivenciar
a experiência encarnatória com aquele parente que nos antecedeu. Sermos gratos pelo tempo de convivência, não é? A gente tem essa oportunidade de sempre aprender. Quem chegou aqui, Soares, foi o nosso amigo Sabino. Já deu aqui o seu bom dia, e ele está dizendo o seguinte: ele já veio trazer aqui um recado importante, viu? Passando para anunciar o seminário Educação da Sexualidade. Quando é que vai ser? 17 de agosto, na SEEC. Olha só, a entrada é franca. Então, não tem desculpa, vamos aí participar. Ô, Sabino, coloca aqui, é preciso fazer inscrição? Coloca aqui no chat para a gente disponibilizar aqui para todos. Então, aí vem mais um O evento da seminário, né? SEEC muito importante. É o Seminário com uma temática muito importante. Agora, me pareceu que ainda não vi a propaganda desse seminário nas mídias, né? Sabino ainda está precisando mandar o folder, Sabino, cadê os compartilhar isso na cards para a mídia. gente compartilhar nas mídias? Olha aqui a cobrança aqui, ó, do Soares. É uma temática Participação de que Alexandre Júnior e Raquel do Monte, da FEP, Federação Espírita Pernambucana. Ok. muito bem. Quem puder, leva aí, ó, 2 quilos Bom, de alimentos. Vamos então contribuir. foi ótimo essa intervenção do Sabino, porque está trazendo uma notícia inédita. Ainda não tínhamos Isso. percebido essa Ele disse, notícia ainda. Soares, que segunda-feira sai. Ô, Ah, Josemar, muito bem. precisa fazer a inscrição? Não. Responde aí para a gente, se precisa fazer a inscrição. Então, tá aí, dia 17 de agosto. É quando, Soares? Já está perto. Eita, exatamente no dia do Intercep, ó. 17 de agosto é o dia que vai ser realizado Eita, o em Intercept. Gravatar. A gente fez Uhum. até a propaganda, esse encontro que junta trabalhadores das instituições espíritas de nosso estado. E vai ser a partir de que Então, horas? o A partir de Intercep, que horas esse evento do seminário Educação e Sexualidade? Coloca aqui o horário também, Josemar. Sim, ele está dizendo que não precisa fazer inscrição. certo. Então, é só chegar Eita, lá com 2 quilos de alimento e aproveitar. Amanhã, eu acredito que é amanhã e tarde, que né? pena que coincida com o dia 17, que é o Intercep, e a gente vai estar em Gravatar, né? Eu Porque vai acho que a ter esse gente vai ter encontro que entrar no trabalho de anual. desdobramento, né, Soares? Inclusive, já que Sabino está aí, é importante que um trabalhador ou outro da SEEC possa estar nesse evento do Intercept lá em Gravatar, para compartilhar depois o que houve lá com os trabalhadores da SEEC, né? É importante. Então, ele está dizendo que vai ser às 9 horas da manhã. Então, mais uma vez, colocando aqui, ó, seminário, Educação e Sexualidade, próximo dia 17 de agosto na SEEC, entrada franca, 2 quilos de alimentos, participação de Alexandre Júnior e Raquel do Monte da FEP, e o evento ele começa às 9 da manhã, deve ser manhã e tarde, né? Então é isso, recado dado. Vamos então para mais uma pergunta. Dá tempo, Soares? Dá tempo para mais uma questão. Vamos a ela. Ok. Qual a propaganda mais eficaz de nossa fé? Emmanuel, na mensagem de abertura do programa dessa manhã,
trouxe evidências bem importantes de como trabalharmos essa propaganda eficaz da nossa fé. E ele diz assim: revelando o Senhor na própria experiência diária. E aí ele comenta mais alguns detalhes, dizendo assim: se realmente desejamos estender as claridades da nossa fé, lembremos que é preciso que o Mestre cresça em nossos atos, palavras e pensamentos, no convívio com aqueles que nos cercam o coração. Então, de forma bem clara, são as nossas atitudes, o nosso comportamento, a nossa maneira de tratar, de conviver com os outros, que de fato transmitem de forma eficaz e sutil a nossa fé. Aquilo que nós desejamos compartilhar em termos de entendimento da vida, sobretudo da vida espiritual. Silmara, você quiser fazer um complemento, podemos partir depois para o encerramento do programa de hoje. Vamos dar bom dia ao nosso irmão aqui, nosso irmão Edson, que chegou atrasado hoje, viu? Bom dia, Jesus Cristo abençoe sempre a todos. Bom dia, meu amigo. Bom dia. Trabalhador da última YouTube hora, aí, né? ó. Isso é importante. Canal do YouTube, Estudo do Livro Nosso Lar. Quem ainda não estudou o livro Nosso Lar, é uma grande oportunidade de entrar aí no canal, Estudo do Livro Nosso Lar, e acompanhar os vídeos do nosso irmão Edson, que está à frente desse estudo. Vamos, então, nos encaminhando para um encerramento, mas antes, nós vamos trazer aqui um convite especial. Ele está dizendo que estava só assistindo. Muito bem, então retiro o que eu disse. Mas eu continuo com a afirmação, trabalhador de última hora, né? Mesmo que não tenha se Isso, apresentado, mas estava assistindo, tá vendo? que Isso coisa é importante. boa, muito importante. Então, na próxima quinta-feira, Soares, no canal do YouTube NEP Paulo e Estevão Caruaru, às 21 horas. Quem é que vai estar com a gente, Soares? Wesley Caldeira, né? Caldeira, escritor de alguns livros muito importantes, entre eles, Soares. Entre eles tem Da Manjedoura à Estrada de Emaús. Emaús, muito bem. Emaús, muito Emaús. importante essa obra. É uma obra que, inclusive, nós temos lá na nossa livraria da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. E que, Para vez ou aqueles outra, a que gente está desejarem utilizando conhecer. no estudo do NEP, né? Vez ou outra, a Exatamente. gente está estudando esse livro, está utilizando, muito bom. Então, Wesley, ele é mineiro também, outro mineiro, Montes Claros, e ele vai abordar o tema para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 15. Inclusive, nós estamos estudando o Evangelho de João no NEP. NEP é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, que ocorre todas as sextas-feiras, às 20 horas, na sede da AME, Associação Municipal Espírita de Caruaru. Então, fica aqui o convite para a próxima quinta-feira, dia 7/8, às 21 horas, no canal do YouTube NEP Paulo e Estevão Caruaru. Então, uma grande oportunidade, não percam. E quem não assistiu ainda, quem ainda não se inscreveu no canal do NEP, entra lá, se inscreve, lá tem todos os vídeos.
né? Tivemos participações do Vitor Hugo, o menino, de João Alves, de Aloysio Elias, também mineiro, né? Do Lucas Evangelista, da Cris É Mascarenhas. assim, Então, o canal está recheado de amigos aí do NEP. é assim, se o Brasil é a pátria é o coração do mundo, pátria do Evangelho, Minas Gerais, em especial, é o local, acho que, onde mais reencarnou franceses para trabalhar a divulgação da doutrina espírita, É porque verdade, realmente é muito profícuo, né? Isso aí. é verdade. Então, tá bom, ficamos por aqui, agradecidos a Deus e a Jesus pela grande oportunidade, né, de estarmos mais uma vez reunidos e trazendo mensagens, informações do movimento espírita, respondendo perguntas, e fica aqui o convite para o próximo domingo, às 8 horas da manhã, aqui no canal Web Rádio Espiritismo no Ar. Que Deus e Jesus abençoe e ilumine nosso dia, muita paz, muita luz a todos os corações que aqui estiverão presentes conosco e aqueles que irão nos acompanhar posteriormente. Até o próximo Até programa, se Deus assim permitir. Tchau! Tchau.